Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do IRDM11, o Fundo Imobiliário de Papéis da Iridium. Trata-se de um fundo que aumentou a distribuição nos últimos meses. Vamos entender um pouco melhor o motivo, mas também merece atenção por conta de alguns ativos inadimplentes. Vamos conferir, ver a lista desses ativos e avaliar ao final aí seus principais pontos positivos e negativos para investimentos no Iridium. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Bom, vamos começar então trazendo os resultados, né? Na distribuição de resultados do fundo, a gente tem ali uma parte relevante referente a resultados de CRIs, né? É a maior parte aí, respondendo por mais de 20 milhões por mês. A gente tem aí juros, né, um valor mais ou menos estável, um pouco mais estável, e a parte de correção monetária com valores mais altos, especialmente de fevereiro a abril desse ano, né? Então a gente observa aí que com a inflação um pouco mais forte, né, a tendência do Iridium a performar um pouco melhor, né? Ele tem uma indexação mais forte aí em relação ao IPCA. Então a gente tem ali um resultado também de fundos imobiliários que não é desprezível, né? Chegando aí no último mês a mais de 5 milhões de reais. E aí fechando o resultado em 27 milhões no mês de maio, com uma distribuição de 26,9. Então gerou aí um resultado de 74 centavos por cota. Aqui a gente tem o histórico, né? Especialmente os meses de fevereiro a abril, a gente teve ali uma distribuição historicamente um pouco mais alta do que ele vem praticando em alguns meses. Isso é um dado positivo, uma vez que com a inflação, né, o fundo consegue computar aí melhor os seus indicadores, né, e cobrar valores mais altos ali no seu CRI, né, gerando resultado para o cotista. Vamos dar uma rápida olhada nas três maiores posições dentro do portfólio do Iridium, né? A primeira é do Evolua, IPCA mais 9,9%, responde por 2,7% do patrimônio. É uma empresa focada em usinas de energia solar, né? Então, a geração distribuída de energia, né? Aí tem uma ideia do que a empresa faz, né? Temos a DASA, que é uma operadora do Hospital da Bahia, né? Então, empresa aí focada na área de saúde, né? Tem diversos hospitais, entre eles o Hospital da Bahia, que está vinculado aí a esse CRI, ativo IPCA mais 7%. E a Socicam, que tem como risco ali, né? A empresa ela administra, né? Rodoviárias, aeroportos, né? Uma operação em IPCA mais 10,2%, que administra aí os terminais rodoviários do Tietê e Barra Funda, e outra em IPCA mais 10,5% com operação no aeroporto da Vitória da Conquista, na Bahia, né? Então, essas são as três principais posições. Já deu para perceber que o Iridium ele tem um grau de diversificação de setores bastante interessante, né? No mercado secundário, a gente tem aí um volume de negociação um pouco mais baixo do que o Iridium já registrou nos últimos anos, né? Então, início do ano de 2024, houve uma diminuição do volume, esse é um ponto de atenção, né? De certa forma, ele acabou perdendo um pouco aí o interesse na negociação da B3. Agora vamos para aquela parte do vídeo um pouco mais crítica, né, que são os piores ativos que compõem o fundo, começando aí pelo Manara 1 e 2, né, são dois CRIs, né, que tem como risco dois empreendimentos na cidade de Limeira, em São Paulo. Então o fundo precisou aí de uma captação aí um pouco maior para terminar os empreendimentos, né, inclusive esse CRI ele está em uma posição aí inadimplente com o fundo, né? Dá para ter uma ideia do tipo de imóvel, né, que está lastreando aí a operação. Temos o Eco 1 e 2 também, né? São empreendimentos dessa empresa Eco, né, localizados aí na região de Osasco e Granja Viana, em São Paulo, né?
Também aí dá para ter uma ideia dos imóveis. E a Inlote, né, são loteamentos, né, no estado de Goiás. Então, a empresa aí tem um valor aí relevante de saldo devedor, né, e tem algumas garantias aí lastreando essa operação. Então, esses são os três piores, né, que é uma combinação aí de inadimplência e uma posição um pouco maior no seu patrimônio. E abrindo a aba da inadimplência, a gente tem aqui uma visão, né, de cada situação, né, de cada um desses CRIs, né, grande parte deles com inadimplência, chama atenção ali, além desses que comentamos, né, a Vibra, né, uma empresa grande também está inadimplente, uma participação pequena no portfólio. Temos também ativos referentes a Gramado Parques, né, empresa aí velha conhecida, principalmente que é investidora aí de HCTR11, né, que já apresentou aí quedas relevantes por conta disso. E algumas outras aqui, NG30 Loteamentos, né, Starbucks, né, também empresa aí que apresentou seu processo de recuperação judicial no Brasil, né, administradora da marca Starbucks, e está em processo de negociação ali para venda das suas operações. Então, isso dá uma ideia aí de como está a situação aí dos piores ativos do fundo. E todos esses ativos somados representam 4,9% do patrimônio, que não deixa de ser uma parcela relevante, né, que o fundo está deixando de receber por conta dessas operações. Vamos ter agora uma visão geral aqui do portfólio, esses são os principais ativos, né? Então uma lista ali, a gente percebe na aba de setor, né, que temos setores dos mais diversos, né? E a grande parte, né, indexadas ao IPCA. Então, só para ter uma ideia, né, dos principais ativos ali, né, que compõem a parcela, e como trata-se de um fundo de papel, ele tem uma diversificação bastante interessante também, né, deixando de ter concentração em alguns ativos. O fundo possui também alguns fundos imobiliários, né, então estão listados todos aqui, né, e aqui é o resumo, né, então, da carteira. São 74% quase em CRIs, né, e 18% em fundos imobiliários. Temos uma parte relevante em caixa também. Em termos de setores, né, temos a geração de energia, incorporação, loteamento, logística, shopping, títulos do governo federal. Então, o fundo está muito bem diversificado, né, olhando esse portfólio. A gente tem aí quase 64% indexados ao IPCA, né? 18% são fundos imobiliários, aí tem os mais diversos indexadores, e uma parcela de 8,5% em CDI+, e 4,8% em percentual de CDI. Então, essas são as principais indexadores, né, que compõem o portfólio do fundo. Vamos para o gráfico então, né? A gente tem aqui a evolução da cota do Iridium. Ele apresentou aí uma queda em 2020, depois subiu bastante, né? Chegando a um patamar bem alto, e desde então ele só vem caindo, né? Então esse é um problema para o investidor, né, que entrou nesse fundo, e ele apresentou aí uma queda relevante de valor da cota. Hoje ele está com desconto de 16%, né, PVP de 0,84, então ele está aí num valor abaixo do seu sendo negociado num valor abaixo do seu valor patrimonial. E vamos fazer a comparação do Iridium com os principais fundos de papel da bolsa, né? A gente tem um dividend yield de 12,8%, é um número interessante, mas temos que considerar que o valor da cota dele está bastante depreciado, né? Inclusive a relação PVP é a mais baixa desse grupo. Ele apresentou uma queda de 13% no dividend yield nos últimos 3 anos. A liquidez dos últimos dias está um pouco mais baixa, abaixo de R$1 milhão por dia. São 294 mil cotistas, 4,7% em caixa, 3,2 bi de patrimônio. Sua taxa de administração está média aí, em comparação com os outros fundos, na casa de 1%.
E quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, né, olha só a perda de valor da cota, né, muito significativa, e mesmo com o ganho que foi o valor recebido em dividendos, ainda ficou no vermelho, né? Então, quem investiu há 1 ou 2 anos atrás não foi um bom investimento entrar no Iridium. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no IRDM11. Do lado positivo, a melhora de distribuição nos últimos meses é um dado positivo para o investidor. A diversificação de setores do portfólio é bastante interessante. O desconto em relação ao patrimônio líquido bem maior que outros fundos semelhantes. E a pressão da inflação, né, pode melhorar a distribuição mensal do fundo olhando daqui para frente, né? Por outro lado, do lado negativo, a gente tem quase 5% do patrimônio com problemas. A queda de cota no histórico recente impactou o resultado do investidor, né? Então, apesar de ser um fundo aí que tem um patamar de distribuição, ele acabou gerando prejuízo para o investidor, né, por conta da desvalorização da sua cota, né? Então, o investidor que eventualmente precisar vender a cota, né, está com um valor bem mais baixo do que pagou. A queda no dividend yield nos últimos 3 anos também foi algo relevante. E se por um lado a inflação pode aumentar a distribuição, por outro também pode aumentar a inadimplência, uma vez que os devedores vão estar pressionados aí, caso tenha um aumento dos índices de inflação, a pagar valores maiores e aí pode gerar maior inadimplência, né, superando esses 5% do patrimônio. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.